então aquela parte vai cortar, né, Ana? Do final, né? Bom, continuando. Voltamos. Boa tarde. Vai se apresentar de novo, não? Crislane. Eu me chamo Crislane e estamos aqui novamente para estar abordando sobre mais um pouco, né, sobre capelania hospitalar e como funciona também. E está conosco o professor Elias. Eu tô aqui mexendo no meu celular porque eu encomendei a camisa da Crislane do podcast. Nós vamos sortear também algumas camisas, alguns brindes. Tá vendo a canequinha aqui? Tem as canequinhas maneiras. Edmar das camisas, ó, é P a camisa da Crislane. Está encomendada com o meu amigo Edmar das camisas, que vai vir aqui no podcast. Ele vai vir falar também sobre a carreira dele. Assim, a nossa ideia principal ainda falando de capelania hospitalar, é nós entendermos, Crislane, os benefícios da capelania. Paramos nisso, tanto para a equipe quanto para o paciente. Porque a capelania ela é algo que beneficia a todos. Ela não vai beneficiar só quem está sendo assistido, mas preste atenção, existe um benefício muito grande também para o profissional, para o capelão. Por quê? Porque entende-se que a pessoa que está ali atendendo, ela está debaixo de um juramento. Isso é importante, a nossa vida. E ele tem sobre isso, né? A confissão, que a pessoa não pode passar para frente, não pode falar. Eu vou. Poxa, legal, vou falar disso agora. Então, assim, nós estamos sob juramento. Quando nós estamos atendendo com a capelania, nós ouvimos confissões, confissões das mais profundas. Não tem nada absurdo, mas é profundo demais. Por que é profundo? Eu queria... É profundo. Tempo, eu acho que achei. Beleza. É profundo porque a gente lida com a vida das pessoas. Eu, por exemplo, atuando como... Eu tive um tempo que eu atuei como capelão anglicano. Eu saí da Assembleia de Deus e eu fui para a confissão anglicana. E, assim, a fundamentação da capelania, ela muda de acordo com a fé de cada um. Não sei se você tem noção disso como capelão que é. Para o protestante é de um jeito, para o católico é de outro, para o espírita é de outro. Então, assim, as ciências da religião, que é uma coisa que a gente vai falar depois, que são ciências da religião, claro, se o pessoal quiser ouvir sobre isso, elas vão caminhar ali, dando um norte diferente para a vida de cada um. Então, eu quando usava paramentos, que eu chegava de cresma, as pessoas me confessavam crimes, me confessavam traições, me confessavam um monte de coisa. Por quê? Porque elas estavam morrendo. E elas não queriam fazer a passagem delas, a travessia delas, levando essa culpa de ter feito alguma coisa de muito errado. Então elas confessavam. Então, eu queria saber quando é que o senhor pode passar desse limite, né? De falar um segredo, talvez, do paciente, né? Porque talvez coloque a vida dele em perigo. Não, a vida dele já está em perigo, está morrendo mesmo, está lá no hospital, por isso que ele está contando. Sim. Mas eu entendi bem sua pergunta, quer saber quando que eu posso revelar esse segredo? Isso. Nunca. A resposta é nunca. O segredo morre com a gente. Esse nome que a gente carrega é muito forte. Então, assim, quando não é pastor, quando não é padre, normalmente ele vai contar para o líder. Ele vai chegar e ele vai dizer o seguinte: olha, ouvi isso. E o líder, que é o moderador, que é o supervisor, ele vai ouvir tranquilo, show, vai deixar lá. Tá. O que acontece? Para o capelão profissional, o sacerdote que exerce a capelania, não tem isso. Então, assim, tem crimes que vão morrer comigo, porque o paciente já morreu e eu ouvi
Beleza. Eu, como pastor, preguei, convenci ele tentei convencê-lo a ele confessar, ele não quis confessar e morreu. Não acontece. E aí é que você tem que estar muito bem definido espiritualmente. Falo principalmente para aquela câmera lá, que eu acho que é a única que está funcionando ainda. Eu falo que o capelão ele tem que ter esse equilíbrio. Senão ele definha. Ele é que morre com o problema. Então, assim, entre vários desafios, né, que o capelão ele pode passar, eu queria saber, então esse também seria um tipo de desafio, né, para esse capelão, então. Esse é o maior desafio. Não falar, né? Porque você chegar e saber que uma pessoa tem problema, tranquilo. Uma pessoa te confessar um problema dela pessoal, que ela traiu, ou até mesmo crime. Tranquilo. Agora, quando ela confessa um crime, dependendo do nível do crime, você começa a entrar em conflito pessoal. Onde está o problema. Entendeu? E aí você precisa entender que você não é juiz, que você não é advogado. Mesmo que você seja, você não está ali exercendo aquela função. Eu sou polícia, mas eu não estou aqui investigando nada, eu não vou prender, eu estou ouvindo. A pessoa confessou, beleza. E eu ouvi aquela confissão. Se ela não morrer, se ela melhorar e continuar se tratando comigo, porque a doença é um estado de interpretação. Tem pessoas que estão doentes e acreditam que estão curadas. Tem pessoas que não estão doentes, mas acreditam que estão doentes. É a parte mental da pessoa. Se você cismar que você está doente, minha filha, eu vou orar, vou botar óleo, vou expulsar e você vai continuar achando que está doente. Então, assim, tem capelães que caminham com a pessoa, mesmo depois que ela se cura fisicamente, a vida toda. Porque ela vai ficar confessando e confessando e confessando. E ela vai ali ter a evolução espiritual dela em vida. Em vida. Já vi casos, não foi com um paciente meu, mas já vi casos de pessoas que foram confessar crime, pagar pelo crime, tá? Já vi casos, e aí foi com clientes meus, com pacientes meus, que eles traíram, tinham amantes durante 40 anos, e aí confessaram, e depois a mulher não perdoou, separou mesmo. Então, assim, quando você escuta alguma coisa, quando você está com o seu ouvido afiado para escutar, você tem que entender que vai ter consequências. E você vai ter que segurar a tua onda dentro dessa consequência. Eu queria saber também, né? Eu queria saber. Até onde vai os limites, né, que o capelão ele pode fazer. O que ele pode fazer? Ele pode batizar, fazer batismo de aspersão, entre outras coisas. Nossa, até onde vai? O que é batismo de aspersão, cara? Maneiro, brincadeira. O trabalho do capelão vai até onde ele estiver autorizado pela autoridade eclesiástica dele. Isso é incrível, né? Porque tem capelão que não batiza. Por quê? Porque na igreja dele ele é membro, ele é um obreiro, ele exerce uma função dentro do baixo clero, então ele não tem autonomia para fazer certos tipos de serviço. Eu, quando autorizo o capelão pode fazer tudo lá. O capelão da nossa igreja, ele pode batizar, ele pode ungir. Se ele está exercendo o serviço de assistência religiosa, ele pode fazer tudo dentro daquela necessidade. Ele é um pastor. Então, se estiver dentro da igreja dele, ele vai respeitar as normas da igreja, mas ali é um caso excepcional, um caso de necessidade. Então, é uma situação que a gente chama de estado de sítio, né? Então, dentro desse estado, se você está numa guerra, você tem que assumir as responsabilidades dessa guerra, minha filha. Vai para o hospital, leva o teu óleo, que você pode ter que ungir, leva um copinho de água, porque você pode ter que batizar alguém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, chega chegando. Entendeu? Faz o que tiver que ser feito. O senhor vê a capelania como uma missão,
é a mesma coisa ou são diferentes? Eu vejo a capelania como um serviço de assistência religiosa. E aí é aquilo, se você está fazendo alguma coisa em prol da sua religião, olha pra lá, dá um sorriso. Que legal, cara. Você automaticamente é um missionário. Ainda que você não seja autorizado pela sua igreja, ainda que você não seja comissionado pela sua igreja, quem está ali recebendo a sua assistência vai te ver como uma pastora. Vai me ver como um pastor, ainda que eu não seja pastor. Dá para você entender a profundidade disso? Então você vai chegar ali e você vai exercer uma função pastoral. Você vai estar dentro de uma pastoral, ainda que você não seja pastor. Agora, você tem limites. O limite é imposto pela sua denominação. Por exemplo, eu vou batizar uma pessoa. Seu pastor tem que autorizar. Eu vou iniciar uma pessoa para as pessoas que são de religiões iniciáticas, porque não tem só capelão evangélico. De repente eu chego lá e falo assim, agora eu quero me converter ao candomblé. Eu quero fazer um bori. Tá, mas a pessoa que está ali não sabe fazer esse tipo de iniciação. É uma pessoa que ela frequenta lá o espiritismo, mas ela não tem um grau dentro da religião para poder fazer isso. Ela vai ligar para o líder. Então, assim, é um trabalho que você não faz só. Você faz debaixo de uma liderança. Você pode estar lá fazendo uma missão e de repente a pessoa te pedir uma coisa que você não possa fazer. Tu liga para o teu líder e aí o teu líder vai te dar esse suporte ou vai te encaminhar a ter esse suporte dentro de Mas é um acompanhamento. Por isso que os hospitais, eles colocam lá uma capelania e eles colocam o capelão-chefe. Por quê? Porque o que você não puder fazer, esse chefe vai fazer. Nossa. Quanto tempo que eu estou falando aqui? Acredito que tenham muitas pessoas que até tenham vontade de fazer capelania, mas para até ensinar, mas não para exercer essa função dentro do hospital ou até penitenciária. O que o senhor falaria para essas pessoas que querem ensinar, não atuar na área? Deixa de ser curioso, se forma primeiro em teologia. A capelania ela é um serviço de assistência religiosa, então você tem que ter uma formação profunda dentro da sua religião. Eu sugiro que seja a teologia para as igrejas cristãs, ou a filosofia, a história para as igrejas, para as religiões que não tem a Bíblia como livro, mas tenha uma formação dentro da sua religião e que seja uma formação profunda. Não adianta você ter uma formação rasa, fazer um curso de capelania de um dia, sair com um certificado de 480 horas e falar que você é professor. Inclusive, eu digo o seguinte, ensinar é para professor. Quem está estudando também tem que procurar saber a formação de quem está passando ali conhecimento para ele, para ela. Tem muito curioso. Tem gente que nunca leu um livro e diz que é professor. Complicado. Aí bota o cursinho lá, forma em métodos de curiosidade e monta uma grade, vai lá e dá curso. Nem monta uma grade. Pega lá uma apostila e sai falando daquela apostila. A coisa é bem mais profunda. Eu defendo capelanias que tenham estágio, capelanias que tenham supervisão, capelanias que tenham análise, para você não chegar lá para o doente e vomitar qualquer coisa que tiver no seu estômago. Tem que estar na mente, não tem que estar no estômago. Antes de terminarmos esse vídeo, fala para nós como é a sua carga horária, como funciona o teu curso. Caraca, que pergunta boa, rapaz. Agora eu queria curso com água, tô brincando. Olha só, eu desenvolvi uma metodologia que ela não é uma metodologia diferente das capelanias que é ensinada. Eu não critico capelania nenhuma, eu não critico formação nenhuma, até porque cada um formador
ele teve ali o seu processo de evolução e ele tem a sua responsabilidade. Sim. Agora, eu defendo alguns pontos que a pessoa, assim, eu disponibilizo. Se as pessoas estudam ou não, como eu trabalho com parte do meu curso em AD, isso vai de cada capelão, de cada capelã. A primeira coisa que eu passo para as pessoas é a formação ética. Tem que saber chegar. Se você não souber chegar, você não vai conseguir permanecer. Então, ética é importante. Depois da ética, eu gosto de trabalhar com metodologia do ensino ou didática do ensino superior. Por quê? Porque você vai ter que lidar com informações diferentes, você vai ser confrontado o tempo todo. Se você não tiver uma base teórica para aguentar esse confronto, você vai se perder. Nós somos confrontados o tempo todo. Além de sermos confrontados no campo físico, podem não acreditar, mas somos confrontados no campo espiritual. Então a base vai fazer toda a diferença. Eu sempre digo que as pessoas estudem teologia dentro da nossa religião cristã para conhecer os fundamentos cristãos que a gente está ali representando. Bom, depois eu gosto de passar para a galera um conhecimentozinho de Bíblia. Porque você pode, de repente, encontrar com alguém que não fale, que não escute, mas precise de você, precise de uma assistência. Ah, você é especialista em Bíblia? Não sou, não gosto, nunca fui, mas estudo. Por quê? Porque, por muitas vezes, esse conhecimento é extremamente necessário. Então, recomendo que estude livros. Recomendo que estude direitos humanos. Eu coloco, inclusive, na minha formação, e aí sim, eu sou especialista em direitos humanos, e eu sempre digo que direitos humanos são para humanos direitos. Então, ainda que a pessoa esteja em um hospital penitenciário, ela tem que ser tratada como ser humano naquele momento. Então, você tem que ter dentro de você um aprofundamento em humanidade. Exatamente. Ah, o cara matou 500 pessoas, tá, mas agora você está cuidando dele. E ele está morrendo. Você tem que garantir que ele tenha uma morte tranquila, uma morte boa. Já pensou morte ruim? Porque já a pessoa está lá morrendo e você chega e fala, viu, tu matou, tu fez tudo de ruim, agora tem que morrer melhor, vai para o inferno. Não, você não vai prometer o céu para essa pessoa, mas você vai trabalhar com ela dentro da dignidade. Oferecer, né, para ela uma dignidade. E isso aí é um desafio que a gente enfrenta. Porque, primeiro, a gente tem que lidar com a diversidade religiosa. E a gente tem que ter equilíbrio para isso. Cada religião ela se sente perseguida, ela se sente menosprezada, ela se sente violada. Toda religião. Então, se você fala, eu falo de cristianismo, eu aponto para você lugares onde o cristianismo ele sofre perseguição. O espírita vai fazer o mesmo, o budista vai fazer o mesmo, então a gente lida com essa diversidade. A resiliência emocional é uma outra coisa que a gente lida. A pessoa está ali, ela está abalada. Tem gente que muda de religião no último momento da vida. Está morrendo, você chega falando de Cristo, ela aceita Cristo, mas nunca quis Cristo na vida dela. Sempre serviu a Buda, mas nesse momento está morrendo, então se você promete um céu para ela, ou uma cura, ela vai aceitar. É o emocional abalado. E o terceiro é a administração do nosso tempo. Por quê? Porque dentro dessas demandas espirituais, a gente tem que manter o bem-estar das pessoas. Então, estamos ali pelas pessoas, inclusive gestão de pessoas é um bom curso, para você que quiser estudar. Não está na grade da teologia, mas faz parte da vida. Então, eu gosto de botar também inovações tecnológicas. Mas por que eu boto inovação tecnológica? Eu estou gravando. E por que eu estou gravando? Eu tenho, hoje nós temos ferramentas, o Crislane, que dá para a gente fazer tudo assim, com luz, com tudo legal. Mas e aí, quando eu for atender a pessoa, será que ela vai
imaginar que ela está sendo atendida por aquele artista de Hollywood, com aquela luz toda? Ou será que ela vai entender que ela está sendo atendida por um camarada que pode não estar bem naquele dia, que pode estar passando mal, que pode estar com sede, igual eu agora, não, estou ciado, estou com sede, pode estar com fome, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que isso aqui que a gente está fazendo é tecnologia, mas a vida real ela é bem diferente, tá? Você vai lidar com pessoas em hospital, você vai sentir odores. Tudo aqui é muito bonito, mas lá você vai sentir... Quanto tempo, Ana? 20. Você vai sentir cheirinho. Cheirinho de caatinga, cheirinho de cocô, cheirinho de nhaca. As pessoas, dependendo do estado de grau, vai estar cheirando mal, ela vai estar com mau hálito. Você vai ter que lidar com isso, tá, capelão? Ela vai estar com uma ferida exposta, com uma fratura, ela vai estar mal-humorada. E não tem estômago para isso, né? Não vou chegar lá e comer um x-tudo com uma pessoa fedendo, mas eu tenho que entrar e tratá-la bem, com dignidade. Tem pessoas que acham que é só chegar e fazer orar, conversar, mas é muito mais que isso. Você vai lidar com a realidade dela, com a enfermidade dela e aquilo, né? Você também não pode desfazer quando você vê aquilo, porque as pessoas acabam meio que tomando um susto, né? Gente, vou te falar, nós somos capelães 24 horas por dia e nós temos 90% de aprovação dos pacientes. É muito difícil um capelão que sabe trabalhar, que foi treinado para isso, Tem essa dificuldade. não ter aprovação do paciente. Ele é sempre aprovado. Por quê? Porque quem está ali está precisando. Entendeu? E você chega para dar o que a pessoa precisa, não o que você quer. Não é o que eu quero. Hoje eu não estou afim de olhar para a cara de ninguém, então eu não tenho que sair de casa. Se eu me predispus a ir lá, eu preciso saber que eu vou lidar com pessoas com problema. Que o filho do Zezinho morreu e que o Zezinho está lá querendo matar todo mundo e eu tenho que chegar lá e acalmar o cara. Que a dona Maria perdeu o filho dela, que o filho dela era o pior tipo de pessoa possível, à margem da sociedade, mas era o filho dela. Então, assim, não vai dar para falar agora, vai ficar para a parte 3, mas se você tiver que fazer uma cerimônia fúnebre, se você tiver que fazer uma fala em velório, você tem que entender que ali tem um ser humano. Você tem que saber o que você vai falar, mas isso vai ficar para uma outra parte. Então, gente, até a próxima. Beijo. Eu não vou falar beijo do gordo, não vou falar beijo do Jô. Tchau.